Aliás, esse impasse entre governo e Congresso sobre o aumento do IOF foi abordado no evento do LIDE, grupo de líderes empresariais lá no Marrocos. A reportagem é de Daniel Lia. A queda de braço entre o governo e o Congresso em decorrência da elevação do IOF tende a ser resolvida. Essa é a percepção do ex-presidente da República, Michel Temer. Durante a viagem a Marrakech, ele afirmou que o impasse pode ser solucionado na direção do diálogo. É de conciliação. Você sabe que eu estive com o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso, né? Estive agora em Lisboa, estive em Lisboa com ele. E ele não deu a liminar nem para um lado, nem para o outro lado. E estabeleceu, propôs uma conciliação, que é uma coisa formidável. Patrocinada pelo Alexandre, patrocinada pelo Supremo, chega-se a um ponto comum. E o ponto comum, que é a conciliação, vai impedir um eventual distúrbio entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O caminho é o diálogo. Diálogo, sem dúvida. Diálogo resolve tudo. Quem conversa consegue solução. Segundo o ex-presidente, o Brasil possui um expressivo potencial para incrementar o comércio exterior. E isso passa por segurança jurídica. Ele acrescenta que o crescimento dos laços com o Marrocos é inevitável. Até me perguntaram, né, como é que pode ser feito esse incremento das relações. Eu disse, basta cumprir rigorosamente a Constituição Federal. Porque as pessoas falam muitas vezes de segurança jurídica como se fosse algo desapegado do sistema normativo, e não é. A segurança jurídica que decorre a segurança social, a segurança contratual, não é? Ela decorre precisamente do cumprimento rigoroso do sistema normativo nacional. E acho que isso às vezes falta um pouco, mas acho que nós estamos consertando esses equívocos que muitas vezes acontecem, cumprindo a Constituição. Michel Temer prega o fim da radicalização no que diz respeito à questão ambiental. No Brasil, há um viés ideológico, né, nessa questão do meio ambiente, como se a chamada esquerda, né, eu não dou confiança para os rótulos, né, mas como se a chamada esquerda fosse a preservação do meio ambiente e a chamada direita, onde costuma se incluir o agronegócio, a agricultura, é pela destruição do meio ambiente. Não é verdade, é falso. Todos os brasileiros estão dispostos a preservar o meio ambiente, o que não significa não explorar a terra, né, porque você veja, a agricultura é um dos sustentáculos do nosso produto interno bruto. Então nós precisamos acabar com essa ideologização do meio ambiente, transformá-lo como uma coisa de interesse de todos os brasileiros, que melhora o meio ambiente e melhora o desenvolvimento agropecuário do país. O ex-presidente avalia como positivo o fato do Brasil sediar a COP30 e classifica como simbólica a realização do evento na região amazônica, em Belém, capital do Pará. Mais um assunto aqui para José Maria Trindade e Cristiano Vilela, são os nossos analistas na manhã de hoje. O Zé Maria, acho que a gente já teve um ápice aí de fervura nessa discussão em torno do IOF e de enfrentamentos, e agora a busca por alternativas, fala-se num diálogo. E no discurso isso é muito bonito, né? Agora ele precisa ir efetivamente para a prática. Mas dá para a gente dizer que a temperatura baixou um pouco, Zé? Pois é, parece até título de filme, né? Poderes em conflito. Há mesmo conflitos muito grandes aqui e disputas. É assim a democracia, feita de cotoveladas aqui na Praça dos Três Poderes. Veja bem, o ex-presidente Michel Temer é um constitucionalista, professor e um grande estudioso exatamente da aplicação da Constituição. E ele tem razão. Os tribunais superiores são políticos, por isso indicados politicamente e aprovados pelo Senado Federal. Mas nunca foi tão explícito assim a política, a ponto de ministros do Supremo discutirem sobre decisões que estão para serem tomadas lá no plenário, né? Ficou político demais e, por outro lado, o Congresso Nacional se judicializou. Não há nada que não passe pelo Supremo Tribunal Federal. São partidos políticos entregando ao Supremo as decisões. Se chega no Supremo, o Supremo tem que decidir. Não pode virar as costas para pedidos que chegam no Supremo Tribunal Federal. E é assim que o país anda. E tem que seguir a Constituição. O ex-presidente Michel Temer sabe muito bem o que fala. Ele defende até um meio termo, ele chama de presidencialismo congressual. É dar responsabilidades ao Congresso. O Congresso está tomando decisões, administrando o orçamento, sem responsabilidade.
Esta é a grande origem do conflito, né? Sobre o IOF, a tendência é resolver esse problema no Congresso Nacional. Sabe por quê? O Congresso sentiu o golpe. Há, nas páginas sociais, nas plataformas, uma grande campanha contra o Congresso Nacional. E o Centrão não pode se submeter a esse tipo de processo, porque ele não tem apoio nem do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro e nem do grupo do Lula. Fica no limbo. Isso é terrível. Por isso, os presidentes da Câmara e do Senado querem uma solução rápida e suspensão desta artilharia contra o Centrão. Não é contra o Congresso, é contra o Centrão que domina a casa. Agora, Vilela, ouvimos há pouco, né, a Aline Beckett trouxe a informação de que Hugo Motta, então, já defende que uma solução deva ser uma medida aí sem aumento de alíquotas. É por aí que você também enxerga o caminho para essa conciliação? Exatamente, concordo totalmente com essa visão de uma solução conciliatória e de uma solução que, acima de tudo, não gere a elevação dessas alíquotas, até porque a utilização da elevação das alíquotas do IOF para fins arrecadatórios, ela fere totalmente o que está estabelecido na legislação. Então, nesse sentido, e o governo, ao longo dos 2 anos e meio dessa gestão, ele tem se pautado por políticas de incremento na arrecadação, de aumento de impostos, isso chega realmente num limite onde o Congresso, caixa de ressonância da sociedade, acaba se posicionando no sentido contrário. E dentro da lógica da democracia, da lógica republicana que nós temos, é fundamental que o Executivo ele seja sensível ao que vem do Congresso Nacional. Não dá para se estabelecer uma política do nós contra eles, de ricos contra pobres, de uma política que venha a dividir o país, sendo que, especialmente em temas importantes, em temas da economia, o que o governo federal deveria buscar seria a união, seria pelo menos a construção de consensos mais amplos, especialmente consensos que venham a ouvir setores divergentes ou pelo menos setores ao centro. É importante lembrar que são os setores ao centro que deram a vitória ao presidente da República nas eleições de 2022. Então, seria importante ao governo promover a construção efetiva de uma frente ampla, que acabou ficando no discurso de 2022. Agora, sem que se construa essa base parlamentar, nós vamos continuar tendo conflitos como esse. A gente até pode conseguir algum acordo para solucionar esse ponto momentâneo, mas eu não tenho dúvida que outros casos, que outros IOFs ainda vão surgir e vão acabar confrontando executivo e legislativo.